Meus irmãos, então nós vamos ao nosso estudo de hoje, sem delongas, né? Eu tenho falado através de 2 lives seguidas, né? Sobre, aliás, 3, né? Sobre a mordomia cristã, que também é chamada de mordomia total. Então, são dois temas do mesmo assunto, 2 maneiras de falar a mesma coisa: mordomia total ou mordomia cristã, né? Elas são equivalentes, essas 2 expressões, e nos fala acerca do ser mordomo do Senhor. A Bíblia nos diz que nós somos mordomos do Senhor, e ser mordomo é uma coisa interessante, porque o mordomo é aquele que cuida do patrimônio que não é seu, não é verdade? Se você vê nos filmes, né, de época, principalmente, quando tinha aqueles mordomos com trajes muito belos, muito alinhados, então eles cuidavam de patrimônio que não era dele. Então, via de regra, o patrão deixava tudo na casa por conta do mordomo. Tudo que havia na casa, inclusive os demais empregados, via de regra, ficava por conta do mordomo. Então, a figura do mordomo é uma figura conhecida desde os tempos da Bíblia. Então, quando Deus nos fala que nós somos mordomos dele, é porque nós fomos encarregados lá desde o Éden para cuidar de tudo que Deus criou. Vocês se lembram que na criação, quando Deus criou Adão, já havia criado todas as outras coisas, com exceção de Eva. E naquele tempo, Deus falou o que para Adão? Olha, você vai fazer o que? Vai cuidar desse jardim, você vai dominar sobre todos os animais, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais marinhos, sobre os répteis, tudo você vai dominar. Então, aquele homem que foi criado, foi dado a ele a função da mordomia, que é de cuidar de tudo aquilo que existia, que na verdade nada era dele. O que nós precisamos pensar também é que nada é nosso, nem nós somos nossos, de nós mesmos. Nós não somos o nosso dono. Lá em 1 de Pedro vai dizer que nós somos o quê? Propriedade exclusiva de Deus. Então, se nós somos propriedade de Deus, significa que Deus é o nosso dono. E Ele é o nosso dono porque Ele nos comprou. A Bíblia diz que nos comprou por preço. Agora, o que eu acho mais interessante no cristianismo e na Bíblia é que Deus nos criou e Ele perdeu lá na queda de Adão o direito da sua criação, porque quando Adão pecou, Adão então é como se tivesse assinado uma promissória para o diabo. Essa promissória que Adão assinou lá no Éden quando pecou, diz a Bíblia que Jesus fez o quê? Pagou o escrito de dívida que pesava contra nós. Exatamente. O que é um escrito de dívida que nós conhecemos hoje? Uma promissória. Então eu gosto de ilustrar isso. Deus criou, tudo é dele, mas ele perdeu de certa forma, tá, o direito por causa do pecado lá. Tá certo? Não que ele não continuasse sendo dono, mas o diabo passou a ser como que ter direito de posse, vamos dizer assim, direito de administrar aquilo ali. Usurpou com permissão do homem, com a permissão do homem que pecou. Quando Jesus então dá a vida por nós, esse escrito de dívida que pesava contra nós foi anulado. Então nosso Jesus resgatou isso de volta. Então agora o Senhor fez o que então? Pagou de novo por nós. Ele não só nos criou, como Ele depois paga um resgate. É como se nós tivéssemos sido sequestrados, e aí Deus pagou um resgate por nós. E a Bíblia chama isso exatamente com essa expressão, que o Senhor pagou um resgate por nós, né? Então nós fomos resgatados, comprados por preço, e não foi um preço barato, foi o preço da vida, do sangue do próprio Filho de Deus. Então, quando eu penso nisso, eu penso que na verdade, já que tudo pertence a Deus e nós pertencemos ao Senhor também, logo nós então precisamos cuidar. Fomos chamados por Deus para sermos mordomos, isto é, para o cuidado das coisas do Senhor. Quais são as coisas do Senhor? É só você olhar ao seu redor, porque tudo é dele.
Não é isso que diz a palavra? Tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então tudo vem do Senhor, nada é nosso, nada é pessoal meu nem seu, então tudo vem do Senhor. Mas observe, irmãos e irmãs, que quando nós deixamos de ser bons mordomos, o que vai acontecer? Alguma coisa daquilo que Deus é o dono vai ser mal cuidada ou mal administrada, e aí quem vai sofrer a consequência? É Deus? Não, nós mesmos sofreremos as consequências, nós como igreja, nós de maneira como corpo de Cristo, nós também como família, nós também de modo individual, vamos sofrer as consequências da nossa má administração, má gestão das coisas de Deus. Então nós fomos feitos gestores das coisas de Deus. Um mordomo é um gestor. Mas então quais coisas eu tenho que cuidar? Tudo. Ah, pastor, peraí, hoje não dá para cuidar de tudo, então faça pelo menos a sua parte. Sabe, a vantagem que tem a igreja é que a igreja tem várias pessoas e cada um pode desempenhar a sua função no corpo. O problema é que às vezes dentro da igreja, uma parte quer fazer a parte da outra. Imagina se a mão começar a querer fazer a parte do pé, vai começar a andar de ponta cabeça, não é verdade? Então o problema da igreja hoje, estou falando de igreja de modo geral, é que a igreja está virando um ser anômalo, uma anomalia, um ser de várias cabeças. Já pensou que a igreja tem tido várias cabeças? Quando na verdade a Bíblia garante que só há uma cabeça nesse corpo, que é Jesus. E quando começa a ter 2 cabeças, 3 cabeças, o negócio começa a ter problema, a ter conflito, porque quem comanda o corpo? É a cabeça, sabe? O problema é que está parecendo que o sistema nervoso, né, não está funcionando, não está ligado ao cérebro. O corpo está desligado do cérebro. O cérebro até está dando comando, Jesus continua dando comando através da sua palavra, mas o corpo não está obedecendo mais. É como se estivéssemos tetraplégicos, espiritualmente falando. Por quê? Porque Jesus manda fazer, deixou para nós todas as instruções para nós seguirmos e nós continuamos fazendo o que nós próprios queremos. São aquilo que a gente aprende na escola, como quando é adolescente, né? Aqueles movimentos da musculatura chamados movimentos involuntários e voluntários. O movimento voluntário é quando o músculo faz sozinho, né? Aqueles movimentos, né? Se você estiver errado, você vai corrigir, né? Involuntário é quando faz sozinho. Então os involuntários, lá o nosso músculo começa a sentir o negócio balançar aqui, você fala, o que está acontecendo comigo? Né? O músculo da perna treme, você não sabe. Por quê? Porque está fazendo sozinho. Nós, como corpo de Cristo, tem muita parte do corpo querendo agir sozinho. E aí, quando as partes do corpo não estão bem ajustadas, como disse o apóstolo Paulo, com o auxílio de todas as juntas e ligamentos, então esse corpo não vai funcionar direito, vai ter problema. Razão pela qual, disse o apóstolo Paulo, existem muitas pessoas fracas, doentes, e nem poucas aqui já dormem, já morreram. Tá certo? Aquele texto da ceia, né? De 1 Coríntios 11, ele vai falar sobre isso. Então há muitas pessoas fracas e doentes, mas por quê? Porque não tem conseguido mais alegrar o Espírito Santo de Deus com a sua vida. E nós só podemos ter força quando alegramos o Espírito de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você não alegrar o Espírito de Deus, você não tem força, porque a alegria do Senhor, o Senhor tem que se alegrar com a minha vida e vai me fortalecer por conta disso. Entende? Então nós precisamos pensar em que eu tenho errado. E hoje o tema para nós, os outros eu já falei, as outras 3 lições nas lives, depois quem não pegou pode ir lá no YouTube que está lá, né, salvo lá, o irmão tem colocado para a gente. Mas hoje o texto de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, tá, nós vamos falar. Esse texto, meus irmãos, ele tem uma coisa muito importante. Ele vai dizer assim, ó: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6,10.
Então esse texto, meus irmãos, vai falar da raiz de todos os males. É o nosso tema de hoje dentro da mordomia. Então lembre-se, cada tema de quinta-feira está dentro da mordomia total, tá bom? Então, a raiz de todos os males. Certamente você já ouviu essa frase por aí, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Já ouviu essa frase? Não, não é. Mas a frase que a gente ouve lá fora é essa, não é? Que o dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas que não são cristãs, que não conhecem a palavra de Deus, acreditam que o dinheiro é a raiz de todos os males, porque através do dinheiro, para elas, né, vem a cobiça, vem as coisas erradas, vem as brigas, dissensões, facções e tudo mais. Só que isso não é verdade. O que a Bíblia garante que não é o dinheiro, porque nós não vivemos hoje em dia sem ele. Aliás, hoje em dia não. Já desde os tempos de Jesus, o próprio Senhor mandou dar a César o que é de César, mandou pagar os impostos. Jesus certa vez mandou que pegasse um peixe para poder tirar lá dentro do peixe o pagamento do imposto. Então é preciso pagar os impostos, isto é, nós precisamos de dinheiro. O mundo gira, né, com o dinheiro em relação às questões materiais. As questões materiais são importantes? São, sem elas a gente não vive mais, né? Porém, elas não são imprescindíveis na frente da busca ao reino de Deus e à sua justiça, para que então todas estas coisas nos sejam acrescentadas. O grande problema é que tem havido no meio da igreja uma inversão de valores. As pessoas dão mais valor às coisas do que a pessoas, dão mais valor a coisas do que ao próprio Deus. E quando a gente coloca alguma coisa ou alguém no lugar de Deus, a gente acaba incorrendo em pecado. Por quê? Porque não podemos ter nada no lugar de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. E quando Deus fala que não devemos ter outros deuses diante dele, não está falando de um bezerro de ouro, não está falando ali de uma estátua que você pode adorar. Não, pode ser que isso também, mas está falando quando a pessoa dá mais valor a um filho, a um esposo, a esposa, que ama mais as pessoas ou ama mais a coisas do que ao próprio Deus. E tem gente que é assim. Tem gente que ama mais a esposa, o esposo, o filho, a filha, a mãe, o pai, do que o próprio Deus. Então, essa inversão de valores tem sido a razão de muitos problemas no corpo de Cristo, que é a igreja. Por quê? Porque muitos com essa coisa de inversão acabam deixando de cumprir o seu papel dentro da igreja, né, para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, não é isso? Está lá a resposta à primeira pergunta do breve catecismo. Fomos criados para o louvor da glória do nosso Deus, mas Deus nos deixou algumas incumbências que também são igualmente importantes. Quais são as incumbências? Ir pregar o Evangelho, ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando, isto é, discipulando, ensinando a guardar todas as coisas que Ele nos ordenou. E a igreja tem deixado de cumprir o seu papel. E aí eu me lembro, né, do texto lá do profeta Ageu. O profeta Ageu sempre me chama a atenção quando eu leio o livro de Ageu, porque Ageu foi um profeta que, apesar de ser considerado um profeta menor, porque o tempo de profecia dele foi curto, mas ele profetizou justamente naquele período em que o povo de Israel estava voltando do cativeiro babilônico. Então ele pegou um pouco do cativeiro e ele pegou também o retorno do cativeiro. E o que acontece é que quando o povo retorna do cativeiro, lá com Neemias, Zorobabel, com Esdras, aquele povo volta, e a primeira leva de pessoas que voltaram com Neemias e começaram a reconstruir as suas casas e o muro, não é isso? E aí, quando eles começam a reconstruir as casas, o que eles fizeram? Se esqueceram de quê? Do templo. Se esqueceram do templo. E aí entra Ageu dizendo o quê? Acaso é tempo de vocês habitarem em casas luxuosas? O texto lá diz apaineladas, né? É uma palavra que quase não se usa, mas em casas luxuosas, em casas bem arrumadas, enquanto a minha casa permanece em ruínas. Ali tem duas conotações: o templo físico está em ruínas ainda, mas também a casa espiritual que somos nós, naquela época, o povo de Israel, continuava em ruínas. Por quê? Porque Esdras não tinha ainda instituído de volta o culto.
Então a casa espiritual também continuava em ruínas. Então Deus chama atenção. Por isso, irmãos, nos dias atuais que nós vivemos, precisamos sim pensar, né? Será que nós também não estamos invertendo os nossos valores? Porque é muito comum as pessoas inverterem os valores, sabe? E depois a gente consertar aquilo que está quebrado é muito difícil. É muito mais difícil, né? O ideal seria que nós não errássemos. Mas como somos pecadores, e aí entra aquela propaganda da Tostines antigamente, né? Vende mais porque está sempre fresquinho, ou está sempre fresquinho porque vende mais, né? A propaganda tem a ver conosco, nesse sentido. Por quê? Nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? É uma coisa que nós precisamos pensar. Na verdade, nós pecamos porque somos pecadores. É impossível ao homem não pecar nesse tempo. Impossível. Estou falando de não pecar nenhum tipo de pecado. Já experimentou ficar um dia sem pecar? Não vai conseguir. É impossível. Por quê? Porque somos pecadores, porque herdamos o pecado original de Adão, e de lá para cá não podemos deixar de pecar. Agora, com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo, a Bíblia diz que eu posso resistir a alguns pecados. Não é isso? Resistir. Lembra que Deus falou para Caim? Quando Caim estava lá olhando para o seu irmão, querendo lá fazer alguma coisa errada, Deus falou: espera aí, Caim, olha, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres o bem, não é certo que você também será aceito? Porém, se fizeres o mal, o pecado está na tua porta, a ti cumpre dominá-lo. É possível dominar o pecado? Sim, não sozinho, com a graça, com a misericórdia de Deus, vigiando e orando com Deus. Sim, exatamente. Com Deus faremos proezas. Abacuque disse isso, né? Agora, precisamos vigiar e orar o tempo todo. Então, meus irmãos, a raiz de todos os males é o nosso tema. Nos dias atuais, vivemos sob as mais diversas pressões, olha só, para fazermos da riqueza a base da nossa segurança, da nossa felicidade. Lembra o que o salmista dizia? Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós confiamos no Senhor. Pois bem, até hoje, muitos confiam nos seus carros blindados, confiam nas suas casas que tem lá o seu sistema de alarme, confiam na conta bancária que está lá. Na época do Collor, né, muitos confiavam na conta bancária e perderam tudo, raspou tudo, gente se matou, pessoas morreram porque ficaram desesperados. O que fazer? Por quê? Porque a confiança e a esperança não estavam no Senhor. Então, nos dias que nós vivemos, sim, há uma pressão muito grande. Se você não tem em abundância, você então não pode frequentar determinados lugares, não pode ouvir alguma coisa, não pode ter alguma coisa, não pode comer aquela situação, aquele alimento, porque aquilo lá não é para o seu bico, vamos dizer assim, né? Mas isso não é verdade, é uma pressão que a sociedade tem colocado, inclusive sobre a vida da igreja. Somos bombardeados o tempo todo por um monte de impulsos aí emocionais externos para poder ter e possuir. Ter e possuir. Isso aí tem sido algo gritante, inclusive dentro das igrejas. Inclusive dentro das igrejas. Quando as pessoas se enveredam aí por plantões intermináveis, 2, 3, 4 empregos, inclusive, e aí Deus vai ficando, a obra dele vai ficando. E a família também. E a família, não, ia chegar lá, porque Deus em primeiro lugar, não é? Em segundo lugar, a nossa vida é o quê? Família. Quantas pessoas hoje se arrependem, mas já não dá mais tempo, né, de não ter tido mais tempo para a família, para sair, para abraçar um filho, para ir para um cinema, para ir para uma pracinha, e se arrependem, por quê? Porque perderam o tempo da visitação, foi perdido. Então nós precisamos pensar nisso para podermos colocar as prioridades no devido lugar, porque de que adianta ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou causar dano à sua alma? Lembra quando Jesus citou uma parábola de um homem que estava para fazer uma grande colheita, e aquele homem olhou para os seus celeiros, para os seus silos, e olhou a colheita, olhava para o silo, e aí ele viu o quê?
os silos não iam dar conta de guardar a colheita dele. Não é isso? Aí na parábola é que ele diz: vou demolir esses silos aqui, vou construir silos maiores ainda e vou guardar todo o meu cereal. Jesus fala o que para ele? Louco, hoje mesmo te pedirá a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Então o que nós precisamos é aprender que o melhor para o crente é ajuntar tesouro no céu, porque lá a traça não corrói, a ferrugem não corrói, não tem ladrão para roubar e minar. Agora, ajuntar tesouro na terra, a Bíblia diz, não se perca tempo com isso não. Mas pastor, isso quer dizer que eu não posso ter nada? Não, pelo contrário, você pode ter tudo que você quiser, desde que tudo que você quiser ter e puder ter e tiver realmente, seja tudo para a glória de Deus. O grande diferencial do crente é que o crente, tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele vive, tem que ser para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, nessa orientação, ele é muito boa, e tudo que fizer, seja em palavra, ou seja em ação, seja para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então as pessoas perderam essa noção de que se eu ganho meu dinheiro, se eu tenho meu salário, se eu sou aposentado, ou se eu estou trabalhando ainda, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Aí como usar? Eu falei isso ontem lá em Vila do Prata, irmãos, hoje em dia os jovens não buscam mais profissões que venham a servir dentro das igrejas, alguma coisa. Não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro lá fora, vai, mas quando eu penso numa profissão em que eu vou poder também servir ao meu Deus, seja dentro da igreja ou fora dela, porque aonde quer que nós estejamos, nós estamos servindo a Deus. Então, como eu vou servir a Deus? O irmão Fernando lá no médico, está lá servindo, operando alguém, está servindo a Deus, pode pregar o evangelho para alguém, pode falar do amor de Jesus. A pessoa está numa fila da lotérica para pagar uma conta, ele pode puxar um assunto ali e falar: olha, Deus realmente se importa com a sua vida. O problema, meus irmãos e irmãs, é que as pessoas hoje buscam o ter e possuir e se esquecem das outras coisas, quando na verdade a palavra de Deus diz o quê? Temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Duas coisas têm que andar juntas. Eu não posso separar reino de Deus da justiça de Deus, porque reino de Deus e justiça de Deus são duas coisas que estão interligadas. Por isso eu tenho que buscar essas duas coisas juntas, reino e justiça de Deus. Então o crente, ele precisa discernir à luz da Bíblia onde, como, quando e em que ele deve aplicar o seu esforço, o seu dinheiro e tudo mais, o seu tempo. Então o crente deve consultar o Senhor. Agora, irmãos, observem, a gente só consulta a Deus, eu estou falando a gente generalizando, tá? Só consultamos o Senhor nas grandes coisas, nas grandes decisões. Nas pequenas decisões, dificilmente consultamos o Senhor. Eu estou falando de maneira geral. Pessoas, amanhã eu tenho que ir lá, sei lá, na praia, Guarapari, algum lugar, não sei onde, vai consultar o Senhor? Não, eu vou pegar meu carro de manhã, até faço minha oração de manhã, mas Senhor, abençoa o trajeto, estou indo para lá, fui, e chega lá. Mas não consultamos ao Senhor nas pequenas coisas mais, sabe? Quando a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, ele consultava o Senhor nas pequenas coisas. Moisés, para julgar a causa do povo, podia ser qualquer causa, consultava o Senhor. Davi, para ir para qualquer tipo de enfrentamento, consultava o Senhor. O problema é que nós hoje não consultamos mais o Senhor. Mas como é, pastor, que eu posso consultar o Senhor? Orando e conhecendo as Escrituras. Aqui você vai encontrar tudo que você precisa. Então, à luz da Bíblia, a Bíblia é muito rica em ensinamentos que ajudarão os crentes a não serem consumistas inveterados, a não gastar o seu tempo naquilo que não vai edificar, a não usar os seus bens naquilo que não vão trazer benefício para você e para a igreja do Senhor. Então tudo isso o crente precisa observar. Agora tem uma coisa importante, é que o crente precisa fazer da igreja uma comunhão de amor. Comunhão de amor, o que é isso?
viver de verdade o amor, fazendo da igreja um lugar onde as pessoas se sintam realmente acolhidas, se sintam parte do corpo. Vou contar para vocês uma coisa rapidamente. A primeira vez que eu fui a Mato Grosso, em Cuiabá, alguém conhece Cuiabá? Não? Cuiabá, Mato Grosso está muito quente, morei lá há 6 anos, Cuiabá, Mato Grosso todo é muito quente, né? É 40 graus acima o ano todo praticamente, só esfria quando vem frente fria, mas o resto não tem inverno, é o tempo todo calor. E aí, quando eu cheguei lá, quando eu estava de férias, bom, minha sogra foi morar lá, eu fui com a minha esposa e fomos de férias. Aí, eu, como crente, né, de férias eu procuro igreja, todo domingo. Se bobear, ainda procuro igreja no estudo bíblico também, né? E aí, fui procurar uma igreja presbiteriana. E aí, encontrei lá no Google, igreja presbiteriana tal, Várzea Grande. Aí fui. Minha esposa se arrumando, não estava sem carro, pegamos a lotação e fomos para lá, né? Minha esposa de vestido vermelho, vocês já conheceram a minha esposa, ela com vestido longo vermelho, e eu de terno e gravata, porque vou para a igreja presbiteriana, vou de terno e gravata, sei lá, né? Vai que o pastor me chama lá para frente, também para orar, não sei. Aí chegamos, entramos no corredor lá dentro, a igreja grande igual essa aqui, talvez maior, e entramos no corredor lá dentro, eu também não gosto de sentar atrás. Para mim, culto, eu fico aqui nos primeiros bancos, para não ser incomodado pelo povo que conversando dentro do tempo. Então não gosto. Aí entramos. Na porta, ninguém nem boa noite. Entramos. Na hora que foi o culto rolando, nada. Na hora que terminou o culto, nada. Fomos embora e nada. Ninguém nem notou a nossa presença. Deu de terno e vestido logo, né? De terno e vestido vermelho. Eu falo isso para ela até hoje. Lembra disso, Liliane? Ela lembra. Terno e vestido vermelho. Sabe? Ninguém simplesmente ignoraram. Aí depois eu fui pastorear lá. 10 anos depois eu fui pastorear lá perto. E fui ser pastor auxiliar dessa igreja. Aí eu não ia perder a oportunidade, né? Falei, irmãos, olha, eu cheguei aqui tal ano, assim, eu entrei nessa igreja dessa forma, estou dessa forma, e vocês nem sequer olharam. Isso não é igreja. Aí já era pastor, podia falar, né? Não é igreja, sabe? Então a igreja precisa ser, sabe, um lugar de amor de verdade, não aquela coisa utópica que não vai acontecer. Não, tem que acontecer, é preciso acontecer. Então, quando nós observamos as Escrituras, a gente vai observar que há uma necessidade que o crente, ele realmente viva um lugar, uma expressão de comunhão, que é a koinonia, de amor, isto é, unir todas as coisas. Eu vi uma vez sobre unidade e união. A igreja vive em união, não é verdade? Pelo menos espera-se que a igreja viva assim. Mas será que a igreja vive em unidade? Porque a Bíblia diz que nós temos que ser um só corpo, não é isso? Bom, viver em união, aí vem um exemplo que eu escutei, eu sempre gosto de falar esse exemplo. É como você pegar um saco de batatas. Você pega um saco de batatas aquele de 60 quilos, dentro daquele saco tem um monte de batatas de todo tamanho, de todo jeito, não é isso? De várias formas. Elas estão ali em união, todas no mesmo saco, certo? Em união. Mas quando aquelas batatas se tornam uma unidade? Quando faz o purê. Aí depois que faz o purê, dá para separar? Eu ouvi isso de um pastor uma vez. A igreja precisa ser igual um purê de batata, que ninguém consiga separar um do outro mais, sabe? Isso é unidade. Nós precisamos ser uma coisa indivisível. A gente aprende na 4ª série lá, conjunto unitário. A igreja tem que ser assim, indivisível. Mas infelizmente, irmãos, o que nós vemos nos dias de hoje, não só, aí estou falando de todas as igrejas generalizando, né? É que nós perdemos a questão da unidade. Cada um busca os seus próprios interesses. Lembra da igreja de Corinto? Um é de Paulo, um é de Cefas, um é de Apolo, um é de Cristo. Aí o que Paulo pergunta? Acaso Cristo está dividido? Por quê? Porque as pessoas buscam os seus próprios interesses. Então há na igreja a necessidade de que o crente faça desta igreja uma comunhão de amor.
Há na igreja a necessidade do ensino bíblico da mordomia cristã. Para quê? Para que o crente saiba zelar de tudo que Deus deixou para nós zelarmos. Eu e você, como cristãos, como servos e servas do Senhor, precisamos saber zelar daquilo que Deus nos confiou. E o que de mais importante Deus nos confiou? A sua palavra. A sua palavra. Então, o apóstolo Paulo diz que nós somos, em relação à palavra, despenseiros da multiforme graça de Deus. Não é isso? O que é isso? Nós somos, o que é um despenseiro? Um despenseiro é aquele que cuida e distribui. Cuida e distribui. É o mordomo. É a mesma figura do mordomo. Então nós precisamos ser esses bons despenseiros. Mas para isso temos que aprender a ser bons despenseiros. Não importa o quanto tempo às vezes a gente tem dentro da igreja. E muitas vezes a gente tem anos, eu pelo menos nasci na igreja presbiteriana, então são 47 anos na igreja presbiteriana, e quantas coisas eu tenho aprendido quando eu ouço uma live de um pastor, quando eu ouço uma mensagem, alguém manda uma mensagem. Por quê? Porque o crente, ele precisa estar sempre aperfeiçoando, né? Ele precisa estar sempre em constante crescimento, renovação, porque não adianta, sentou no banco, tá bom como eu sou, tá bom, já sou crente, tá bom não, tem que melhorar, temos que crescer, temos que aprender, temos que buscar na palavra, porque a cada dia você pode ler o mesmo texto 10 vezes, e se você estiver lendo o texto bíblico, pedindo a Deus para falar com você, vai falar algo novo com você, porque a Bíblia é a palavra viva de Deus. Uma outra coisa também que nesse tema da raiz de todos os males a gente precisa pensar, eu vou terminando já. Cada família precisa ser uma trincheira contra as ciladas do diabo. O que é uma trincheira? Todo mundo sabe, né? Uma trincheira, aquilo que passa muito nos filmes na época da guerra, né? Quando os soldados armam, colocam aqueles sacos de areia, fazem um buraco e faz ali alguma coisa para se proteger. A trincheira é um lugar de refúgio, não é? Aí você vai lá para o Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu prefiro esta versão do que a versão atual que nós temos. Então, nós temos que estar debaixo do esconderijo. É a ideia da trincheira. Precisamos pedir a Deus e usar os dons que Deus nos dá, para que a nossa família, ela se torne uma trincheira, isto é, para que o inimigo não consiga penetrar. Irmãos e irmãs, o ataque primeiro do inimigo é nas famílias, não se engane, porque destruindo a família, ele destrói, ou pelo menos ele vai machucar a igreja, não vai destruir, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas ele vai pelo menos causar um dano, quando ele destrói 1, 2, 3, 4 famílias da igreja, ao dano que ele causa para a igreja. Então nós precisamos cultivar a vida cristã dentro do nosso lar. O nosso lar precisa ser a base espiritual, o nosso quartel-general, onde a família vai abençoar a igreja. Agora, infelizmente, hoje em dia as pessoas já não têm mais práticas que antigamente tínhamos. E as desculpas são as mais diversas. Estou falando da prática do culto doméstico, da prática de orar com filhos, de orar com a esposa, de orar com o marido, de ler a Bíblia juntos. Eu falei com vocês no início sobre os hinos do Inário, porque graças a Deus eu sei mais da metade, não sei tudo também não. Mas por quê? Porque quando eu era criança, meu pai, desviado da igreja presbiteriana, do Evangelho, ele mesmo assim, eu e meus 3 irmãos, tínhamos que ir para o quarto dele, sentar na cama lá com ele, com a minha mãe, e ele cantava vários hinos, ele lia a Bíblia e ele mandava a gente orar. Todos os dias era assim, sabe? Então era aqueles salmos e hinos, grosso assim, tinha 600 e poucos hinos, tinha a beira rosa, lembro até hoje. Então nós íamos para lá e fazíamos e cantávamos, e louvávamos a Deus e aprendíamos. Então hoje já não se faz mais, e sabe qual é a principal desculpa para isso? Não dá tempo. Por quê? Porque um trabalha, chega em tal horário, outro sai em tal horário, o outro tem um horário diferente, o outro está não sei aonde e tal. Eu sei que isso é realidade, eu sei que isso é verdade, mas para muitos não há um esforço também para poder blindar a sua família
contra as astutas ciladas do diabo. Então, se os nossos lares estiverem consolidados na palavra de Deus, dificilmente os seus membros, eles serão aí levados pelas ondas de visão materialista do mundo, de consumismo, ou de drogas, ou outra coisa qualquer. Mas para isso, nossa casa tem que estar alicerçada de verdade na palavra de Deus. Pastor, então quer dizer que não vai ter filho desviado? Não estou falando isso não, porque pode acontecer. Agora, quando a Bíblia diz que você deve ensinar a criança no caminho que deve seguir, porque quando for velha, ela não se desviará dele, não quer dizer que o seu filho não possa um dia sair da igreja ou do caminho do Senhor. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ele não pode sair daquilo que foi ensinado aqui dentro. Aquilo que você colocou, aquilo que você aprendeu, você tem como tirar de dentro da sua mente? Alguém tira? Você não consegue. Razão pela qual a gente de vez em quando ouve alguns testemunhos assim: olha, eu sempre fui crente, mas me desviei, e quando eu estava lá naquele momento de morte, eu passei um período tremendo, me lembrei daquilo que meu pai me ensinava em tal hora, tal hora, tal hora. Por quê? Porque não pode se desviar do que foi ensinado. O que entra na cachola da gente não sai mais. Eu olho o filho pródigo como uma referência. Sim. Por que ele voltou? Porque ele sabia que tinha morto naquela casa. Exatamente. Mas ele estava lá vivendo no pecado. Mas aquilo que foi ensinado para ele, ele não se desviou do ensino. A gente não se desvia da informação que está aqui dentro. Não tem como tirar. Não é? Mas não quer dizer que todo filho de crente vai ser crentinho, porque chega uma hora que eles vão tomar as suas próprias decisões, não tem jeito. Então, meus irmãos, famílias espiritualmente fortalecidas são famílias que vão ajudar a igreja a ser uma igreja espiritualmente forte, sabe? Então precisamos fortalecer as nossas famílias, porque isso é importante. E a outra coisa, faltam só duas coisas. A outra agora é a prática da generosidade na contribuição. Faz parte da questão da raiz de todos os males. Estamos falando do apego às coisas materiais, né? E a prática da generosidade na contribuição fortalece os crentes para evitar a avareza. Fortalece o crente para evitar a avareza. A avareza, vocês sabem que a Bíblia compara a avareza ao pecado da idolatria. Por quê? Porque o avarento, ele ama mais o quê? O dinheiro, as coisas materiais, do que a Deus, do que as pessoas. Então, a prática da generosidade. Ontem eu estava falando isso lá em Vila do Prata, e eu me lembrei e falei para eles, e vou repetir para vocês. O texto lá de Malaquias, que é muito falado quando fala de dízimo, oferta, essas coisas, né, e que também é muito mal interpretado em vários momentos, em várias ocasiões, mas eu gosto muito de lembrar a parte que diz assim: em que te roubamos? Não é a pergunta que se faz lá em Malaquias 3? Em que te roubamos? E qual é a resposta de Deus? Nos dízimos e nas ofertas. A interpretação lá é que ambos igualmente são obrigações do crente. O dízimo é obrigação e a oferta é obrigação do crente. Em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas, tá? Mas qual a diferença de um para o outro? A diferença é que o dízimo, Deus fala o valor, não o valor monetário, mas o valor percentual. E a oferta? É segundo propuser o Senhor no seu coração. Mas ambas as coisas são ordenanças do Senhor para nós, e a gente acaba não praticando. Então a generosidade, a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olha só. Então, você deve conhecer também, cada um dos irmãos deve ter experiências assim com outros, ou com vocês mesmos, de ter sido muito mais abençoado no tempo em que muito mais fiéis fomos. Agora, uma coisa que me chama a atenção, meus irmãos, e eu também gosto muito de falar sobre isso, é que quando nós pensamos em fidelidade, nós temos que pensar na fidelidade de Deus. Né? O nosso Deus, ele é fiel acima de qualquer coisa, porque faz parte do seu ser, né? Faz parte do ser de Deus, do caráter dele. Fidelíssimos são o seu caráter. Então, mas essa parte do caráter de Deus, Deus comunicou para nós.
Lembra dos atributos comunicáveis e incomunicáveis? É parte dos atributos de Deus que Ele nos permite ter também, a fidelidade. E nós, quando falhamos no quesito fidelidade, tudo mais vai, desmoronar ao nosso redor. Quando eu falo tudo mais, estou me referindo às questões de projetos pessoais, projetos de vida. Pastor, por que então a gente vê pessoas que não são crentes, mas são prósperas? Existem. Agora, a prosperidade do ímpio não vem de Deus. Agora, a prosperidade do justo vem de Deus, quando ele é fiel ao Senhor. Então, a fidelidade do Senhor nos alcança, e eu louvo a Deus por isso, mesmo quando nós somos infiéis. Mesmo quando nós somos infiéis. Agora, quando falta amor, quando falta sinceridade, quando falta generosidade, o que vai acontecer na igreja? A igreja vai começar a não conseguir realizar aquilo para o qual ela foi estabelecida para realizar: missões, ação social, evangelização, tudo mais, porque não se faz essas coisas sem a questão financeira. Não se faz. Então, quando a igreja deixa de cumprir o seu papel da fidelidade, da generosidade, ela vai começar a limitar. É tipo assim, você vem de um salário X ganhando, tem muito de emprego para ganhar metade. De uma hora para outra, você vai ficar sem fazer muita coisa. E se não tiver não for bem equilibrado, vai ficar endividado, vai enrolado. Então, por isso que a Bíblia diz que muitas pessoas, crentes, recebem o seu salário num saco furado. Por quê? Recebe de um lado, mas não consegue ser fiel, não consegue administrar e sai pelo outro. E quando vê, aí começa a colocar na conta de Deus. Aí quando vê que o salário não vai dar para pagar as contas, quer administrar 100% ou 110% do salário, e nós somos chamados, isso é muito importante, sabemos que tudo vem de Deus e pertence a Deus. Então o nosso salário, aquilo que Deus nos dá, todo ele pertence a quem? A Deus. Aí ele faz: me deixa, por bondade, de administrar 90%, sabe? E aí tem gente que quer administrar 100%. Aí quando você começa a querer administrar 100%, o que vai acontecer? Vai começar a dar errado tudo, os projetos na sua vida, principalmente finanças. Por quê? Porque simplesmente está roubando do Senhor, na desobediência. Qual é o pecado? É a desobediência. Voltamos ao mesmo pecado, tá certo? Então, na verdade, nós precisamos exercitar a generosidade, porque isso vai fortalecer a vida da família, fortalecer a vida da igreja, e é pedagógico, tá? Vou dar não gostaria, mas vou dar o meu exemplo aqui, nesse sentido, eu poderia simplesmente deixar o tesoureiro, como já outras igrejas acontecia, descontar lá o dízimo direto, mas eu não gosto. Por quê? Porque é pedagógico. A igreja quer ver o pastor também vindo aqui no gasofilácio, porque senão, peraí, mas eu vou e o pastor não vai? Por quê? Então, por mais que você possa transferir o dinheiro, fazer qualquer coisa, mas tem uma hora que você vem aqui à frente, igual todo mundo, porque a igreja precisa ver, sabe? Isso é importante para nós. Então, nós precisamos sim ter a prática da generosidade na contribuição. Está precisando de quê, igreja? Mas não é para o seu dízimo que você vê isso, não. O dízimo você entrega, e se a igreja vai administrar bem ou mal, não é problema meu. Deus vai prestar conta para Deus. Agora, quando eu posso ofertar alguma coisa, eu posso olhar: a igreja está precisando disso, poxa, acho que eu vou doar. O irmão fulano, poxa vida, olha, está passando uma luta lá, eu acho que eu posso ajudá-lo. Isso é generosidade, sabe? E a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então é muito importante. E por último, para a gente fechar, os bens materiais, eles são dádivas de Deus. São uma dádiva. Não pode ser uma maldição. Não pode vir a ser uma maldição, sabe? Motivo de briga, de discórdia, de sentimento. Famílias inteiras por aí brigam por causa de herança, de dinheiro, Os Richthofen lá, matam por causa do dinheiro. Quantas pessoas matam o pai, a mãe, matam a família toda, e brigas, disputas, rixas tremendas por conta das questões materiais. Bem material é uma dádiva
de Deus, se for usado para a glória de Deus, sabe? Agora, se eu não souber usar, aí deixa de ser uma dádiva para ser uma maldição, para ser um peso, um fardo. Há muitas pessoas aí multimilionárias, financeiramente falando, não é? Mas estão longe da graça de Deus, vivem atormentados. Lembra do texto que eu acabei de ler lá no início, né? O texto de Timóteo? Vivem atormentados. Por quê? Porque amam as coisas materiais. Então, é importante, irmãos, que os bens materiais, eles devem ser adquiridos conforme o quê? Conforme a santidade de Deus. Os nossos bens não podem vir de forma ilícita. E tem crente que vive de forma ilícita. Imagina um crente, por exemplo, agiota. Pensa num trem desse, né? A Bíblia diz que eu não posso nem emprestar com usura. Usura é o quê? Usura é quando você se sobrepõe. Exatamente, a usura, a palavra usura é você explorar. Se a pessoa está te pedindo, então há uma necessidade, né? Há um problema para ser resolvido, e você vai ainda esmagar a cana quebrada, né? É isso que é usura. Agora, você ter a sua própria correção, já que você já teria uma correção. Agora, tem um outro detalhe também, tá? Se você sabe que aquela correção, não vou chamar de juros, aquela correção não vai fazer nenhuma falta para você, você fala, meu irmão, olha, está aqui, porque, e via de regra, a gente empresta, a gente quem tem, porque eu não tenho, não empresto, mas quem empresta daquilo que está sobrando. Você não empresta uma coisa que você não está sobrando. E você, quando empresta, você empresta vendo assim, bom, se me pagar, ótimo, se não pagar, eu pelo menos não estou precisando, porque há uma parábola para isso, do credor incompassivo, não é? Então temos que tomar cuidado para nós também não sermos credores incompassivos, porque se você emprestar também, o irmão fala assim, olha, infelizmente eu não posso pagar aqueles juros não, e tal, que nós combinamos, mas eu estou aqui com o dinheiro, o valor seu, entende? Então a questão é a generosidade. Agora, é não explorar. A usura é a exploração do outro, esse que é o pecado, não é? Agora, se você vai ter lá a correção, você já teria, e a pessoa pode fazer bem. Agora, se a pessoa dizer assim, olha, eu não tenho condição de pagar correção nenhuma, e eu tenho que pagar ainda parcelado para você, você vai ver se você pode ou não. Você vai dizer, não, eu não posso, é um direito seu dizer que não pode. Agora, aquela pessoa que tem a generosidade do coração, ela vai ajudar, e por vezes não vai nem querer receber em troca. Essa que é a grande verdade. Mas aí é caso for o íntimo, pessoal de cada um. A palavra de Deus diz que Deus, Ele se comprometeu a satisfazer todas as nossas necessidades, tá? Então, se você está passando uma necessidade, o que é necessidade? Poxa, eu tenho que comprar um remédio, sem esse remédio eu não posso viver, mas eu não tenho condição de comprar. Tem que pagar a luz, não vai cortar. Eu tenho que pagar a luz, não vai cortar. Aí você não vai pedir emprestado, nesse sentido, você vai ter uma necessidade, aí é generosidade. Agora, o irmão quer comprar um carro e está faltando metade do valor, mas o irmão pode emprestar, mas olha, no dia está na poupança, eu posso te emprestar, mas você paga o juros. Isso aí não tem nada de errado, não tem a ver com generosidade. Generosidade é a prática do amor, diz respeito aos necessitados. Jesus viu o necessitado, jamais pediu uma multidão sem comer, sem alimentá-los. A necessidade. Estava alguém doente lá, Jesus precisava ter remédio, ele curava. Então a necessidade, Deus promete que Ele vai suprir. Agora as vaidades não. Se eu comprei e não posso pagar, o problema é meu. Então eu tenho que mais que sofrer a consequência da minha má administração. Se eu não souber administrar, eu tenho que pagar o preço. Entende? É igual quando você se viver com cartão de crédito. O preço é altíssimo. Então, agora, amor dentro da igreja. O que é amor dentro da igreja? Eu ouvo as pessoas que estão ao nosso redor. Primeiro os da família da fé, depois os outros. Mas essa generosidade tem a ver com o quê? Tem a ver com eu vejo meu irmão passando necessidade. Poxa, o irmão está vindo para cá, está o tempo chuvoso, está frio, no inverno o irmão não tem um casaco. Poxa, eu estou vendo que o irmão vem 2 vezes, não vem tremendo, vem naquela chuvinha, nem guarda-chuva o irmão tem. Eu tenho 3 guarda-chuva em casa, eu vou doar um. Ah, eu vou pegar o irmão, eu vou levar ele lá para comprar um guarda-chuva.
diferente. Agora, o irmão fez alguma coisa lá e ele está apertado porque ele não soube administrar, irmão, aí não tem a ver com amor, entendeu? Aí tem a ver com uma negociação que a Bíblia considera justa. Não vai ser injusto. Aí a usura é o pecado, né? Ah, mas eu sei que ele está precisando, ele está querendo muito isso. Então, peraí, eu tenho, mas meu preço é esse. Aí também é errado. Agora, se você tem com o que socorrer, socorra o necessitado, sem esperar nada em troca, o necessitado. Agora, as vaidades de alguém que não soube administrar, aí você pode entrar num acordo. A Bíblia não condena acordos, porque não podem andar dois juntos se não tiver acordo. Então, temos que pensar nisso. Então, meus irmãos, aí de todos os males, você percebeu que não é o dinheiro, mas é o apego às coisas materiais, tá bom? Vamos ficar por aqui, a nossa hora já passou, não é? E eu quero agradecer aos irmãos